Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. São 30 minutos de esporte com foco para o Metropolitano, que neste domingo, jogando diante do Lajadense no estádio do SESI, não passou de um empate em 0-0. Mesmo sem ganhar o jogo, o Metropolitano mantém a liderança do grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos conquistados. Agora, no período da Copa das Confederações, teremos um recesso de quase 30 dias, momento onde os clubes vão treinar, vão aperfeiçoar os erros cometidos até aqui e, quem sabe, realizar amistosos visando a sequência da competição nacional, no caso o Metropolitano e outros que disputam, inclusive as outras séries do Brasileiro, como a Série D, a Série C, B e A. Se bem que teremos rodada cheia nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B e teremos jogos atrasados da Série A que serão disputados no meio desta semana. Destaque também para a seleção brasileira, que enfim venceu, jogando em Porto Alegre diante da França 3-0, antes da estreia frente à seleção japonesa no sábado pela Copa das Confederações. Convidei hoje no programa o Juliano Russi, que é plantão esportivo da Rádio Blumenau. Ele que, conforme quando abrimos a temporada do Meia Hora Esportiva, já anunciávamos que por vezes estaria aqui porque acompanha os acontecimentos esportivos e quando se trata de placar é um experiente no assunto. Mais uma vez te agradeço pela presença aqui, Juliano. Boa tarde, Minosso, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde ao pessoal de casa também que nos acompanha pela internet no site da TV Legislativa. Pois é um trabalho minucioso esse que você faz aos domingos, na quarta-feira, quando tem rodada, porque é preciso acompanhar jogo a jogo, gol por gol, né? Porque o detalhe do plantão esportivo é informar o gol do outro jogo, né? É informar o gol e tentar passar a informação com agilidade, né? Para o torcedor estar sabendo em tempo real como é que estão as partidas, não só do campeonato do Metropolitano, mas também das séries A, B e C. Muitos torcedores aqui de Rio, de São Paulo, Rio Grande do Sul e por aí. Então a gente acompanha aí jogos pela internet, pela rádio, redes sociais, facilitou bastante agora, Twitter, MSN, e também aí pela televisão quando passa pra gente, né? Passa em TV aberta, a gente vai acompanhando também e vai tentando municiar as informações mais importantes para o pessoal que gosta de futebol e de esporte em geral. Agora, quando no estádio não acontece o gol, ou um lance que nos chama a atenção e mexe com o torcedor, e há uma movimentação da torcida, é porque o plantão esportivo da rádio informou um gol, e aí, dependendo do volume de torcedores do clube por qual os torcedores torcem, aí a movimentação é grande, né? Você acaba fazendo a festa, mesmo não estando no estádio. Ainda mais se for um gol, de repente, de um rival que está, de repente, perdendo a partida, aí são as emoções da partida, né? O jogo está acontecendo, de repente o Metropolitano está perdendo, mas o adversário também está perdendo lá fora, então vai interagindo com a torcida. Realmente, a gente acompanha, a gente tem, como a gente falou na primeira vez, a gente não está vendo o jogo do Metropolitano em loco, mas estamos acompanhando os demais resultados e trabalhando aí a serviço do rádio para levar informação para o nosso ouvinte no estádio, em casa, no carro, onde ele estiver. E hoje com a internet, né? Então, qualquer lugar do planeta tem acesso à internet e também está ouvindo a gente pelo rádio. Pois é, você não viu o jogo de ontem no SESI, no empate Metropolitano 0, Lajadense também 0. Faltou o gol, né? Ontem no SESI. Você que informa os gols, faltou ao Metropolitano o gol. Mas não faltaram oportunidades. Vamos rever os melhores momentos do jogo de ontem no estádio do SESI, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D, segunda partida do Metropolitano. A primeira foi fora de casa, quando o Metropolitano venceu o Botafogo, e por conta disso o que se esperava era um público maior no estádio do SESI neste domingo, e se esperava também um resultado positivo do Metropolitano, que acabou não acontecendo. E aí a expectativa, claro, do torcedor acabou se frustrando, na medida em que no jogo o Metropolitano não conseguiu o resultado, a vitória diante do Lajadense, graças à defesa bem armada pelo técnico Flávio Campos e principalmente pelo Eduardo Martini, que foi o grande destaque da partida no estádio do SESI, pelo menos fazendo 3 boas intervenções, 3 boas defesas, no jogo disputado no Complexo Esportivo do SESI, às 6h30 começou a partida. Vou acompanhar alguns lances, Juliano, do jogo. Essa é uma jogada do Alessandro, isso ainda no primeiro tempo, ele vai à linha de fundo, faz o cruzamento, e aí a bola sobra para o Paulinho. Ele bate cruzado na frente do gol e a bola se perde.
à esquerda do goleiro Eduardo Martini. Outra vez no ataque o Metropolitano, o lançamento, outra vez o Alessandro, que foi o destaque positivo do Metropolitano, né? Marcado aí pelo lateral esquerdo, o Felipe Atirso, e o cruzamento, olha a conclusão, duas vezes. Primeiro o Juliano Mineiro, defende o Eduardo Martini, e na sequência o chute do Lê, que o Eduardo Martini faz a defesa, isso no primeiro tempo a 45. Olha o segundo tempo, já com Edmar concluindo, e o Eduardo Martini outra vez fazendo a defesa. Foi um jogo onde prevaleceu a marcação forte da equipe do Lajadense, né? A tentativa aí do jogador do Lajadense no finalzinho do jogo, o Jadson, que já jogou aqui pelo Avaí e acabou colocando para fora. Quer dizer, o Metropolitano foi, e aí quase no finalzinho toma o gol, né? Como falou o Abel no final da partida, para o Marciano e para os profissionais da imprensa que estavam na coletiva, sim, em Ribeirão Preto o time teve 3 chances, aproveitou 2. Aqui em Blumenau criou mais chances, não foi assim num número muito grande, mas criou chances. Parou no Eduardo Martini e parou também na falta de sorte. Aquele lance do Paulinho, ele que é lateral direito, chutou de canhota, que é a perna trocada, a bola passou raspando. Pois é, mas aí a qualidade do passe do Alessandro. Se ao contrário, se o Alessandro está no outro lado, ou se a bola vem para o lado do Alessandro, o Alessandro certamente faria o gol como fez em outras ocasiões, inclusive lá em São Paulo, diante do Botafogo. O Alessandro sabe se posicionar muito bem, é um jogador de presença ofensiva, um jogador que tem qualidade no passe. Enfim, é um jogador completo mesmo já com seus 35 anos. Aliás, tem muito jogador nessa idade, até mais, que dá conta do recado, né? Como falam os entendidos, ele já conhece os atalhos do campo. Já passou por Botafogo, Atlético Paranaense, Vasco da Gama, campeão brasileiro, estava no Náutico recentemente. Então, o que ele não tem mais de velocidade, de pique, de arrancada, ele compensa com a inteligência dentro de campo, o posicionamento e o passe preciso. Essa é a diferença. Olha, você fala na precisão do passe, olha só, o Edmar tocou para ele e olha como ele coloca para o jogador do Metropolitano ali fazer o passe para o Paulinho concluir. Essa foi uma oportunidade bacana que o Metropolitano criou no comecinho da partida, sem contar aquela que citamos aqui da conclusão do Juliano Mineiro, né? E na sequência no rebote o chute do Lê, exatamente nesse lance. Olha como o Alessandro se livra do marcador, né? Ele chama a marcação e aí o cruzamento perfeito, para que haja a conclusão, a defesa do Eduardo Martins, o rebote, o Lê bateu. Eu acho que é mais mérito do goleiro numa bola dessas do que do cara que concluiu. Aí o chute do Edmar. Mas o Eduardo Martins ainda fez outras defesas no segundo tempo. O Metropolitano atacou muito mais, criou situações mais do que a equipe do Lajadense, que, como dissemos, veio aqui com a proposta de se defender. Juliano, tivemos bola rolando no final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Mais uma rodada que começou e só termina na quarta-feira. Jogos, inclusive, pendentes. Não, um jogo só pendente da segunda rodada ontem, né? Esse do Grêmio com o Atlético. Tem mais um na quarta-feira, Portuguesa e Fluminense. Vamos acompanhar ali os resultados do final de semana. Flamengo 3, Criciúma 0. Aquele menino Fabinho foi expulso no comecinho do jogo, 16 minutos. Aí o Flamengo ficou com 11 contra 10. O Flamengo melhorou, né? Com o Jaime Andrade no comando, mesmo que interinamente, a qualquer momento deve surgir o nome do novo técnico do Flamengo. Falo muito em Mano Menezes. Cruzeiro 2, Internacional 2, Corinthians 0, Portuguesa 0, Vasco 1, Bahia também 1, Ponte Preta 0, Botafogo 2, Vitória 3, Atlético do Paraná 2, já estamos falando dos jogos do domingo, Fluminense 2 de virada, Goiás 1, Curitiba 1, Náutico 0 e o Grêmio acabou perdendo com 2 gols do Ronaldinho nesse jogo atrás da segunda rodada lá em Juiz de Fora para o Atlético. 7 Lagoas, na Sete Lagoas. Jacaré. 2 gols do Ronaldinho, Atlético Mineiro 2, Grêmio 0. Jogo atrasado da segunda rodada. E o Ronaldinho Gaúcho chegou a dizer, né, depois do jogo, olha, sou gremista, respeito a torcida tricolor, mas sou profissional e preciso jogar e defender a camisa do Galo. E não teve pena do Grêmio, fez 2, né? Cabe esse jogador na seleção, no teu entendimento? Para mim, caberia, pelo que ele joga dentro do campo, pelo talento que ele tem. Mas quem acompanha os bastidores da seleção diz que ele não é exatamente um jogador de grupo. Exemplo do Rogério Ceni, exemplo de outros jogadores que são mais medalhões e não jogam para o grupo. Então, por esse motivo, pelo mesmo motivo que o Filipão não levou o Romário em 2002, ele fatalmente não levou o Ronaldinho agora e talvez não leve para a Copa por não ser um jogador de grupo. Parece que ele e outros jogadores que não foram convocados agora foram para a noite, tomaram um suco de cevada em dose exagerada e acabaram sobrando. Mas acho que lá na frente o Ronaldinho volta, até porque fez parte inclusive do grupo pentacampeão mundial.
Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, o Gustavo, só para a gente acompanhar a classificação, Coritiba líder do campeonato, 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, é o único invicto, né? O único invicto da competição, exatamente. Com 10 pontos, Vitória e Botafogo. O seu Botafogo está bem no campeonato, né? Poderia Comandada pelo melhor. Sidorf. Perdeu para o Bahia de virada, num jogo que estava ganhando, estava controlando a partida, mas não podemos reclamar, está em terceiro, está no G4. E por que a escolha pelo Botafogo, Juliano? Isso já vem de família, né? Tá no já sangue? vem de avô, de pai, está no sangue, não tem muito como correr. Então, olha, Coritiba líder 11 pontos, Vitória e Botafogo 10 pontos, Fluminense 9, Cruzeiro, Bahia 8, São Paulo, Grêmio, Vasco da Gama com 7, o Criciúma, nosso representante aqui do estado, está com 6 pontos ganhos, ganhou 2, perdeu 2. E aí vem virando a página, Internacional e Corinthians com 6, Flamengo, Atlético do Paraná e Goiás com 5, Atlético de Minas tem 4, a turma do rebaixamento hoje, Náutico 4, Ponte Preta e Portuguesa 3 pontos, o Santos tem 2. Mas tem gente em dívida. Falta jogos aí, né, para fechar todo mundo em igualdade de condições. Por exemplo, na quarta-feira teremos Santos e Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, Grêmio e São Paulo, na Arena Grêmio, esses jogos fechando a quinta rodada. E ainda também na quarta-feira, Portuguesa e Fluminense no Canindé, o último jogo atrasado da segunda rodada. E aí na quarta-feira, então, todo mundo com 5 jogos, aquela parada para a Copa das Confederações, rodada apenas voltando no dia 6 de julho. No dia 6 de julho, inclusive, tem Criciúma e Atlético Mineiro no Independência em Belo Horizonte. Pois é, o Criciúma, como dissemos, ganhou 2 em casa, perdeu 2, né, e aí completou a quinta rodada, somou a terceira derrota, né? Terceira derrota, 2 vitórias apenas e 3 jogos perdidos. Só para recapitular, perdeu para o Inter, perdeu para o Fluminense e perdeu para o Flamengo. Exatamente. Ganhou do Bahia e ganhou a segunda rodada, agora, poxa, a memória falhou. O Criciúma começou perdendo para o Inter, 2-0 fora de casa. Na segunda rodada ele perdeu para o Fluminense, 3-0. Na segunda rodada, isso. Perdeu para o Inter, perdeu para o Fluminense, venceu o Santos. Venceu o Santos por 3-1, 3-1. Perdeu o Flamengo agora. O Flamengo, aliás, foi o que perdeu o técnico, o Jorginho, que parece estar indo para o Náutico, né? O Silas está acertando com a Ponte Preta, já me disseram que o Santos tem interesse, então fica com o Claudinei, né? Troca 6 por meia dúzia. Quem mais procura técnico? Eu falei a Ponte Preta, né? Que procura técnico, o Santos também. Será que cai mais gente até quarta-feira? Acho que até quarta-feira não, mas nesses 30 dias ali, além da dança de treinadores, começa agora a janela europeia de transferências, estão vários elencos aí, vão perder jogadores para a Europa, então muita coisa vai mudar. Quando voltar dia 6 e 7 de julho, teremos um panorama diferente. Jogadores que vêm, jogadores que vão, né? Porque tem gente que está deixando o país, que está sendo negociado. O Wellington nem do Fluminense foi o último que foi, né? Já foi para a Ucrânia, Shakhtar Donetsk. Pois é, e o Fernando, que serve à seleção, está no Grêmio, também interessa ao futebol lá do leste europeu. Entre outros jogadores sondados. O Damião sempre é uma eterna notícia de que vai sair e não sai. Agora machucou. Provavelmente não vai sair. Talvez tenha o Robinho voltando, tem muito boato acontecendo também. Alguns times vão perder jogadores, isso é fato. E a dança de treinadores, o Flamengo aí, 80 dias com o Jorginho, procura o Mano Menezes, já falaram até em Andrade. Então, quer dizer, muitos boatos acontecendo, vamos ver o que vai acontecer nesses 30 dias. E o treinador, o Jaime de Andrade, que assumiu interinamente e é da base do Flamengo, deu resultado contra o Criciúma e parece que ganhou corpo o Flamengo. O pessoal resolveu jogar a bola, estavam fazendo corpo mole com o Jorginho. Aliás, o Flamengo tem dessas coisas, né? Com o Carlinhos e com o Andrade já chegou, o Flamengo vai ser campeão do Brasil. O próprio Joel Santana, né? O Papai Santana também levou esse time para frente. Às vezes os jogadores são complicados. Está desempregado o Joel Santana. Está desempregado. Foi demitido do Bahia, depois do 7-3 no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Por enquanto está procurando emprego. Ninguém no Flamengo de certo lembrou dele agora, né? Acho que não. Porque é um vai e vem do Joel Santana para o futebol carioca. Aliás, ele ganhou título nos grandes... Nos 4. Nos 4, né? É o único treinador que ganhou título como técnico nos 4 times do Rio de Janeiro, nos 4 grandes da capital. Juliano, vamos ver o Campeonato Brasileiro da Série B, que tem rodada cheia nesta terça-feira, depois para também. Olha aí, ó. Sport Bragantino, estamos falando da sexta rodada da Série B, Guaratinguetá e Joinville. Joinville joga no interior de São Paulo às 19h30. Ceará e Figueirense lá em Fortaleza. A Chapecoense defende a liderança em casa contra o Paysandu. Confronto paulista em Heliópolis, é isso, São Paulo? Itápolis.
Ilhéopolis é em Santa Catarina, né? Itápolis é São Paulo. Oeste e São Caetano. E aí os jogos das 21h50, Avaí, América Mineiro, América Potiguar e Palmeiras, lá no Rio Grande do Norte, Paraná e Asa, Atlético de Goiás e Casa, Boa e ABC. O ABC demitiu o Paulo Porto, depois de tomar 5-1 da Chapecoense na sexta-feira. Então, a Chapecoense lidera a competição, né? O Campeonato Brasileiro da Série B, está aí a Chapecoense liderando o campeonato, 13 pontos, Joinville 12. Parece que é um campeonato catarinense patrocinado pela CBF, né, Juliano? Já chegamos a ter os 4 de Santa Catarina na segunda rodada no G4. Todos estão liberando. O Figueirense tem 9 pontos, é o quinto. Só que o terceiro colocado também tem 9, que é o Sport, e o quarto, que é o Palmeiras, também tem 9 pontos. Então o Figueirense não está no G4 nos critérios de desempate. E o Avaí com 7 pontos é o nono colocado, mas só 2 do G4. Se o Avaí tivesse ganho o seu jogo em casa contra o Joinville, provavelmente ambos estariam entre os 4 melhores. Pois é, mas veja só, Sport, Palmeiras, Figueirense, América do Andrei, ex-metropolitano, todos com 9 pontos. Agora o Palmeiras foi prejudicado contra o Sport, né? O Nunes ajeitou com a mão e fez o gol. 48 do segundo tempo, num gramado impraticável lá no Recife. Estava mais para polo aquático do que para futebol. Exatamente. Aí na sequência o Oeste tem 8, Paraná Clube, Avaí, Atlético de Goiás com 7 pontos, uma turma também embolada com 7 pontos nesta posição do Campeonato Brasileiro. Vamos virar a página aí da série, virou a página, mas foi para a Série D. Bom, na sequência o Bragantino e Asa tem 7, Ceará meia dúzia, Paysandu, São Caetano e Boa Esporte 5 e os 4 últimos, Icasa e Guaratinguetá com 4. América de Natal com 3 e ABC de Natal com 2 pontos ganhos. Então, chamando a atenção para esta terça-feira, os jogos Chapecoense e Paysandu, lá no Regional Índio Condá, a Chapecoense defendendo a liderança do campeonato, o Figueirense tenta a reabilitação em mais um jogo seguido fora de casa, agora contra o Ceará, o Joinville também joga fora de casa, quer manter a vice-liderança, enfrenta o Guaratinguetá, e o jogo, né, que o Avaí tem em casa contra o América Mineiro, e aí se desenha como uma partida complicada, e que ameaça o cargo do Ricardinho. O Avaí, que enfrentou esse América na Copa do Brasil, foi eliminado ao perder em casa por 3-0, vai reencontrar o seu algoz, como você falou, o Ricardinho já está balançando lá na ressacada. Porque está sobrando gente na Série A, mas sobra também na B, né? A dança dos técnicos, nem 5 rodadas, vão para a sexta agora e a média já é considerada boa. É praticamente um técnico por rodada. Pois é um número alto, né? Mas é cultura brasileira essa troca de técnico, né? Lá na Inglaterra, o Alex Ferguson se aposentou com 28 anos treinando o Manchester United. E aqui os técnicos ficam 80 dias, 8 semanas, 3 semanas e são demitidos. Talvez o Tite seja o treinador em atividade com mais tempo de casa, né? O do Corinthians. Era o Muricy, que também estava no Santos há quase 2 anos, e agora é o Tite no Corinthians desde 2011. E o Muricy se recupera de um problema de ordem médica, né, anda estressado, e os médicos recomendaram um descanso. Vamos ver se ele aguenta esse período aí recomendado pelos médicos para descansar, ou se ele já volta para trabalhar. Bem, vamos falar ainda sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Peço ao Gustavo que coloque aí, para que o telespectador nos acompanhe também em relação à tabela, porque no sábado o Londrina estreou na Série D e venceu lá em São José dos Pinhais o J. Malucelli por 2-1. Ontem no SESI, como mostramos no início do programa, Metropolitano e Lajadense empataram em 0-0. Só no dia 7 de julho, né, Juliano, jogos que darão sequência ao brasileiro da Série D. Aqui estamos focando o grupo do Metropolitano, que é o time da cidade, mas são 8 grupos, né? Exatamente, os jogos voltam apenas no primeiro final de semana de julho, a princípio os 2 marcados para o domingo, dia 7, 16 horas, lá em Lajeado, no estádio Alvo e Azul, tem Lajeadense e Botafogo de Ribeirão Preto. E no mesmo horário, no estádio do Café, Municipal Jacis CAF, em Londrina, tem Londrina e Clube Atlético Metropolitano. O Abel Ribeiro, técnico do Metropolitano, esteve aqui no programa, no Meia Hora Esportivo, e elegeu o Londrina como o time mais perigoso, um dos favoritos à classificação. E ele dizia que a briga seria entre o Lajadense e o Metropolitano. O Metropolitano deixou de fazer o dever de casa ontem ao empatar, então, com um time de confronto direto num jogo de 6 pontos. Está aí o Metropolitano com 2 jogos, 4 pontos, 2 vitórias, uma vitória e um empate. Uma vitória e um empate, foram 2 jogos. O Londrina, que jogou uma partida só, folgou na estreia, tem 3 pontos.
O Lajadense empatou 2, 4-4 em casa, né? Exatamente, com o J. Malucelli. E depois, ontem aqui no 0-0, por isso vai a 2 pontos. O J. Malucelli tem 1, fruto daquele empate na estreia, perdeu para o Londrina no confronto paranaense. O Botafogo folgou na rodada deste final de semana e não pontuou, porque o único jogo que fez acabou derrotado em casa pelo Metropolitano. No grupo 7, que é o do outro representante aqui do estado, Marcílio Dias, nós teremos jogo na quarta-feira, onde o Marcílio joga com o Juventude em Caxias do Sul, né? Exatamente. No sábado, Santo André 2, Vila Nova de Minas Gerais 1. E na quarta-feira, às 20h30, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, tem Juventude e Marcílio Dias fechando a segunda rodada. O Marinheiro jogou no sábado pela segundona catarinense contra o 15 de Indaial e teve seu jogo remarcado para quarta-feira. Esse é o único jogo da quarta-feira na Série D, depois só dias 6 e 7 de julho. Pois é, o Marcílio Dias, que estreou em casa, empatou 1-1 com a equipe do Santo André. A Penapolense, que perdeu para o Juventude 2-1, folgou na rodada desse final de semana, né? Exatamente. Santo André tem 4 pontos em 2 jogos, Juventude 3 pontos em 1 jogo, né? Um jogo, uma vitória. O Marcílio Dias tem 1 ponto em 1 jogo, Vila Nova e Penapolense estão com 0. Pois é. Então, teremos jogo na quarta-feira lá na fria cidade de Caxias do Sul. Imaginamos que esteja frio por conta dessa estação, né? Que ainda nem o inverno chegou, mas o frio se apresentou, se antecipou. Juliano, tu falasse aqui do Campeonato Catarinense, a divisão especial, né? Que goleada essa do Marcílio no final de semana em cima do 15. 6-0 lá em Indaial. Um gol, inclusive, do Leandrinho, que já passou por aqui, 2 gols de Pedrinho, 2 de João Paulo e um gol de André Luiz. 6-0 para o Marcílio em Indaial. 15 de outubro, 4 jogos, 4 derrotas, nenhum gol marcado. E não caiu ninguém lá? Infelizmente, o 15 de outubro está... Quando eu falo cair alguém, é o treinador, o diretor de futebol, essas coisas, né? Porque por enquanto, tem que acontecer alguma coisa, porque eu, do contrário, eu acho que o 15 vai para a divisão de acesso. Vai fazer companhia ao Canoinhas, que pelo jeito também não ganha de ninguém, né? Não, estão os dois sem nenhum ponto ganho. O Canoinhas com 3 derrotas, tem um jogo atrasado, e o 15 com 4 derrotas. Agora o Marcílio Dias, se você olhar a classificação aí, se esperava mais. Exatamente, o Marcílio tem apenas 7 pontos ganhos, são 2 vitórias, um empate e uma derrota. Os líderes são Porto e Brusque. O Brusque já se esperava talvez essa campanha, e o Porto surpreendente, os 4 com 12 pontos ganhos 100%, 4 jogos, 4 vitórias. E domingo, dia 16, tem um confronto entre Brusque e Marcílio Dias, né? No Augusto Bauer, além de Tubarão e Porto, Caçador e 15 de Indaial, Concórdia e Imbituba e Biguaçu Canoinhas contra o Ercílio Luz. Então, eu até cheguei a dizer ontem na rádio, né, reforcei hoje na CBN, que a Série D não deveria ter essa pausa. A CBF deveria dar continuidade à competição, à 4ª divisão do futebol do Brasil, até porque não tem ninguém convocado, até porque não confronta, pelo menos na primeira fase da Copa das Confederações, com os jogos da seleção, né? Porque a seleção me ajuda a recapitular. É sábado contra a seleção japonesa. 4 da tarde no Mané Garrincha em Brasília. Quarta da outra semana. Também à tarde no Castelão contra o México. E aí contra a Itália no outro sábado, no dia 22. Na Fonte Nova, sábado à tarde. Pois é, então a seleção brasileira não vai confrontar com jogos, né? Aqui no caso da Série D. Eu falo isso até porque os clubes que disputam esta 4ª divisão, a Série D, eles têm uma receita, né, apertada. E aí fica um mês treinando, quem sabe fazendo até algum amistoso, mas dando condição para que haja essa continuidade dos preparativos. Mas é um gasto a mais, daqui a pouco poderiam terminar esse campeonato um mês antes. Com certeza, o Marcílio vai ficar jogando por conta da segundona, o Metropolitano procura adversários pré-amistosos, se cogita que o Inter de Porto Alegre venha jogar aqui, mas é como você falou, é um mês praticamente parado, só treinando e aprimorando forma física, e é salário, é obrigação financeira, é alimentação. Infelizmente a CBF nesse ponto, que parasse então a Série A pelo menos, mas não as demais divisões, porque não influenciam em nada com a seleção, não competem com a seleção brasileira. Mas aí no caso a Série B e a Série C também, mas principalmente a B tem aqueles negócios de televisão, acerto, a grade, então, né, tem isso. Mas a Série D cá entre nós, né? Cabia a sequência sem essa interrupção. Bom, gostasse da seleção ontem, no 3-0 contra a França, você não viu o jogo, mas certamente acompanhou nos seus detalhes, ou chegou a ver depois os melhores momentos, o tape do jogo. Eu vi um pouco do jogo no começo da jornada esportiva, enquanto a gente abriu os trabalhos. Eu acho que a seleção se apresentou relativamente bem, né? Não importa se a França veio com o time principal ou não, com alguns jogadores considerados reservas, o que importa é que é a França. O Brasil ganhou 3-0, teve bem no segundo tempo,
e acho que vai com um pouco mais de moral para a Copa das Confederações. Não é ainda aquele futebol vistoso, mas está apresentando alguma melhora. Bom, muita gente questionou por que o Metropolitano marcou o jogo, e na verdade quem marcou foi a CBF, para o domingo 18h30 contra o Lajadense, e aí ficaram preocupados em relação à presença de público. Pagaram ingresso ontem no SESI 1.212 pessoas, o público total foi de 1.409, a arrecadação 16.030. No final da jornada esportiva, ontem eu fazia um balanço com a Mauri Pereira e ele buscou na estatística que tem do Campeonato Brasileiro, eu me lembrei vagamente dos números, exceção do jogo Metropolitano em Mogi, que valia a vaga, uma classificação, na sequência da Série D, que tivemos 2.500 pessoas, no mais ficou naquela média de 1.500. Então não foi o jogo das 6h30, nem o jogo na TV, e aqui eu também tenho dados em relação ao Campeonato Catarinense, exceção ao jogo Metropolitano e Chapecoense, que tivemos no SESI 3.187 pagantes, no mais tudo na faixa de 1.500 torcedores. Então é preciso que o torcedor, que a cidade mude essa cultura, tem que quebrar esse paradigma. Quer um time forte, uma equipe capacitada, né? Tem que abraçar a causa, do contrário a gente vai só competir. Infelizmente, por enquanto é só aquele público que geralmente vai no SESI, aqueles 1.500, 2.000 de sempre. Quando chegam em fases mais agudas ou quando vale alguma classificação, realmente vai um pouco mais de público. Mas ainda são os mesmos torcedores, o mesmo número de sócios. É uma pena, infelizmente, que seja assim. É aquilo que nós chamamos de torcedor, de público fiel. Juliano, a Taça Cidade de Blumenau chegou na decisão, no primeiro jogo entre Glória e Salto do Norte. O time de Rodeio levou a melhor, né? Venceu por 1-0 nos seus domínios lá no estádio Antônio Noriller, em Rodeio. Glória 1, Salto do Norte 0. O jogo da volta é domingo que vem, aqui em Blumenau, no estádio Reinaldo Ricos, campo do Salto do Norte. O Glória joga pelo empate. O Salto do Norte tem que vencer no tempo normal por qualquer placar, 1-0 já basta, para forçar os pênaltis, para ver quem será o campeão desse campeonato da LBF. Porque não tem saldo de gols, né? Não tem saldo de gols. Exemplo do que foi nas semifinais. Pois é, você acompanha também, nós estamos em ano de jogos abertos, outras competições, como o futsal, que acabou derrotado para o Jaraguá 4-2, na semana passada, na terça-feira, agora só joga não essa semana que entramos agora, na próxima que vem. Dia 19, quarta-feira da outra semana em Florianópolis. Né? E outras modalidades aí que estiveram em atividades, o Punhobol jogou no final de semana? Passando rapidamente, o Guarani do Punhobol aqui de Blumenau, tricampeão estadual adulto masculino de forma invicta. 7 jogos, 7 vitórias. Competição no sábado em Timbó, venceu o Joinville na semifinal e venceu o São Bento do Sul na final. O pessoal do Guarani, do professor Reinaldo, tricampeão estadual de Punhobol masculino. Juliano, mais uma vez te agradeço pela tua participação, pela colaboração aqui no Meia Hora Esportiva. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, moço. Juliano Russi, ele é plantão esportivo da Rádio Blumenau, participou conosco aqui no Meia Hora Esportiva, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL e lembre-se, às 19h30 tem um reprise do Meia Hora. Um abraço e até lá.